Amados e queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida, com a sua casa, com tudo que você fizer dentro da vontade e dos planos de Deus para a sua vida. Amém? Estou passando aqui hoje para gravar mais um vídeo para o nosso canal, com uma palavra de Deus, com um estudo tremendo que o Senhor passou durante essa semana para estar gravando aqui. Mas antes, irmãos, eu gostaria de pedir para você que ainda não se inscreveu nesse canal, que se inscreva, tá? Deixa o seu like, tá? Compartilhe, comente, tá? Deixa a sua opinião, o seu entendimento, tá bom? Compartilhe com seus irmãos, com seus amigos, com os amigos da igreja, tá? E que seja bênção para as nossas vidas, Que seja para o nosso crescimento espiritual, tá? Irmãos, hoje nós vamos falar de algo que é esperado, de algo que é aclamado, que é a volta de Jesus, E o nosso estudo, a base para o nosso estudo hoje está em Mateus, capítulo 25, que fala da parábola das 10 virgens, tá? Jesus sempre pregou para a multidão usando parábolas, Os evangelhos têm muitas parábolas e essa foi uma das parábolas que Jesus usou não apenas para pregar, mas para ilustrar a sua volta para buscar a igreja, A igreja de Cristo, a sua noiva. Então ele começa dizendo assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Irmãos, vamos entender o seguinte: que lâmpada é essa? Gente, essa lâmpada é a palavra do Senhor Jesus, tá? E embora 5 delas fossem loucas, elas também tinham a palavra de Deus. Elas não apenas tinham a palavra de Deus, mas elas andaram na direção do noivo, São 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, que tinham a mesma palavra e que tomaram a mesma direção rumo ao noivo, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo muitas vezes se referiu como noivo da igreja, aquele que virá buscar a sua noiva, Então, gente, por que eu digo isso? Porque no Salmo 119, no versículo 105, no versículo, capítulo 119, versículo 105, ele fala o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, esse versículo aqui, essa palavra, que elas tomaram, as 10 virgens tomando a sua lâmpada, fala da palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a luz do conhecimento, A palavra de Deus, ela é o que traz luz, que traz entendimento, que tira a ignorância, Então, as 10 estavam de posse dessa palavra e andavam na mesma direção, rumo ao noivo. E aí diz assim: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Gente, aqui, as loucas tomando as suas lâmpadas não levaram consigo o azeite. Sabe por quê, gente? Porque elas tinham a palavra, Elas estavam andando na direção do noivo, mas elas não tinham o azeite. O que o azeite representa? O azeite representa a unção do Espírito Santo. O azeite representa a unção do Espírito Santo, o conhecimento e o entendimento da palavra, pela qual a gente não apenas aprende, mas a gente entende e obedece, Porque é impossível você obedecer uma coisa que você não conhece e que você não entende, Então, gente, a Bíblia aqui é muito clara quando ela diz que elas tinham a lâmpada e elas estavam andando na direção, mas elas não tinham, gente, a unção do Espírito Santo, O entendimento, tá? Então, eu fiz um pequeno estudo aqui, gente, bem rapidinho, só para a gente entender, ponderar algumas coisas, O que é ser prudente? O que eram aquelas virgens prudentes? O que havia naquelas virgens que o Senhor olhava para elas e dizia: elas são prudentes, Prudentes é que se precaver,
que se prepara de maneira antecipada, tá? Que demonstra cautela e que se esquiva do perigo, tá? Essas são características de uma pessoa prudente, de uma virgem, né? Prudente é o que o texto está falando das virgens, então eu vou usar nessa nomenclatura. As virgens prudentes, elas tinham essas características, tá? Elas se preparavam de antemão, ou seja, elas não deixavam para a última hora, né? E elas fugiam da aparência do mal. Tudo aquilo que era uma aparência do mal, elas sabiam reconhecer. Por quê? Porque elas tinham a unção do Espírito Santo, né? E quando a Bíblia diz aqui, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Por quê? Porque a unção do Espírito Santo que elas não tinham por falta do conhecimento, do entendimento. Embora elas tivessem a palavra, estivessem na direção, faltava a elas, as loucas, né? A unção do Espírito Santo, o entendimento do Espírito Santo, dessa palavra, espiritualmente falando, para que elas se esquivassem da aparência do mal, né? E aí, gente, olha só, o louco, o que caracteriza as virgens loucas, né? Ele é privado da sua razão espiritual. Aqui não é uma louca que tem problema psicológico e precisa ser internado. Não, gente. É da razão espiritual, é do entendimento espiritual. Ela, por exemplo, muitas vezes ela conhece, né? Ela sabe o que está fazendo, mas ela não tem noção do que ela está renunciando, de que ela está ferindo o Senhor, o Espírito Santo de Deus. E mesmo assim, mesmo tendo conhecimento, ela vai e provoca. Isso é uma pessoa insensata, é uma pessoa que perdeu a sua razão espiritual. Ela não tem mais capacidade de medir as consequências espirituais que estão relacionadas às suas atitudes e às reações que vão acontecer derivadas dessas atitudes espirituais, né? Então, são pessoas pervertidas, dominadas pelas suas paixões, tá? E aquele cuja mente está confusa, desorientada, sendo tão grande a sua perturbação que procede de um modo incerto, extravagante e irregular, tá? Então essas eram as características das virgens loucas. É isso que o Senhor está falando, tá? Então, gente, ao passo que as 5 virgens prudentes, elas se precaviam antes, elas analisavam o que elas iam fazer, elas buscavam a unção do Espírito Santo, né? Irmão, mas como que eu posso buscar essa unção do Espírito Santo? Essa unção, gente, é a compreensão espiritual da palavra de Deus, o entendimento, tá? E ser guiado por esse entendimento e por esse conhecimento, né? Para que não ajam, para que a gente não venha agir da nossa própria maneira, mas da maneira do conhecimento que o Senhor nos dá através da palavra de Deus, tá? Então, isso vai nos preparando, vai enchendo as nossas lâmpadas, vai enchendo a nossa vida, né? Do conhecimento e da unção do Espírito Santo. Para quê? Para que a gente se prepare anteriormente, para que a gente seja precavido, para que a gente reconheça a aparência do mal, que muitas vezes nos cercam ali muito de perto, né? E se afaste disso, né? Porque as pessoas, quando estão agindo na sua loucura espiritual, ela não consegue reconhecer a aparência do mal, né? Elas perdem completamente a sua sanidade espiritual, não medem mais as consequências, não tem mais medo do que vai acontecer, né? E isso o Senhor chama de loucura, né? E aqui a Bíblia diz, as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Aqui as vasilhas, gente, representam o nosso coração, representa a nossa mente, né, a nossa capacidade de escolha, todo o nosso entendimento, todo o nosso raciocínio, toda a nossa racionalidade voltada para o entendimento e a obediência da palavra de Deus, tá? Né? E aí a Bíblia diz, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Gente, é interessante isso aqui. Tardando o esposo, quem é o esposo? É Jesus, que vai voltar para buscar a sua igreja, né? Muitos hoje em dia já acreditam que o Senhor está tardando, que o Senhor não vai voltar tão cedo, né? Esses dias eu conversei com uma pessoa e ela falou assim, e falei da volta do Senhor, e ela falou assim, mas Paulo na época dele já esperava Jesus, e Jesus não voltou na época de Paulo. Irmãos,
Esse é um pensamento que nos leva a dormir, como essas 10 virgens aqui, tanto as loucas como as prudentes. Mesmo aquelas que se preparam, mesmo aquelas que entendem que sim, Jesus vai voltar, pode cair nessa sonolência, né? Mas Jesus está demorando. Essa é uma sonolência, né? E o fato de Jesus não ter voltado na geração de Paulo não quer dizer que ele não vai voltar na nossa geração, né? E aqui a palavra deixa bem clara, né, gente, que nós devemos esperar por Jesus. Se Paulo, na época dele, já esperava a volta de Jesus, imagina nós agora, né, com todos os sinais que a gente está vendo. Aí tem gente que fala, minha irmã, mas os sinais sempre existiram. É verdade, mas eles nunca existiram de maneira tão simultânea como a gente vê hoje. Né? É uma coisa atrás da outra, assim, é uma coisa atrás da outra, né? Esse é um sinal de que sim, Jesus está às portas. Eu creio nisso, que o Senhor está às portas, né? Mas aqui ele diz o seguinte: tardando o esposo, tosquenejaram, né? E dormiram. Isso é estágios de sonolência, né? A pessoa não vai, de repente, desacreditar da volta do Senhor, do nada. Ela vai caindo, esse descrédito vai caindo na vida dela aos poucos. Tosquenejar é cochilar. Quando a gente cochila, gente, a gente está num estágio de sono muito leve, mas a nossa mente está ligada a tudo que acontece, né? Então, qualquer barulho, qualquer coisa, a gente acorda. Mas o sono quer dizer o descanso do sono. É quando a pessoa relaxa, ela não está mais ligada, né? Aquilo que ela entende, aquilo que ela conhece, né? Quando a pessoa dorme, ela está desligada, né? E é isso que o Senhor vem nos alertando. Nós não podemos esquecer, deixar que essa promessa caia no esquecimento, né? No sono, na indolência. Por quê, gente? Porque ele vai voltar, né? A Bíblia é muito clara, né? E aqui a Bíblia diz o seguinte: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Gente, na minha humilde opinião aqui, veja, eu acredito que é o Espírito Santo de Deus que vai trazer um avivamento, que vai trazer um despertamento para a igreja a respeito, né, de que Jesus já está voltando. Eu acredito que muitas das coisas que estão acontecendo é um despertamento do Espírito Santo mostrando para a noiva do Senhor que ele já está voltando, né? E as 10 virgens foram despertadas com esse avivamento. Não apenas as prudentes, mas as loucas também despertaram com esse grito. Porque clamar é gritar, é falar em alto e bom som. É impossível, né, que a igreja não seja despertada, né, por esse clamor, digamos assim, do Espírito Santo, né? E aí, gente, essa meia-noite aqui, que a Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se, né? Tem algumas pessoas, gente, que dizem que Jesus vai voltar à meia-noite por causa dessa passagem aqui. Isso não é verdade, tá? Porque a Bíblia diz que nem Jesus, nem o Filho do Homem, nem os anjos do céu sabem o dia que Jesus vai voltar. Se bem que aqui eu acredito que hoje Jesus já glorificado, ele sabe o dia que ele vai voltar, mas quando ele falou isso aqui, quando ele passou essa parábola para os seus ouvintes, ele diz muito claramente que ele não sabia o dia que ele ia voltar. Então, gente, não acredita. Se você tem ouvido algum pastor, alguém falar Jesus vai voltar uma meia-noite, não acredite nisso, porque essa meia-noite aqui, ela é simbólica, tá? Pode representar um momento de muita tribulação que a igreja vai estar passando, um momento de perseguição, né? A Bíblia diz o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Então, a noite também muitas vezes representa lutas, representa sofrimentos, representa grandes aflições, né? Para a gente que mora aqui no Brasil, a gente, graças a Deus, para a glória do Senhor, a gente tem uma liberdade muito grande, uma liberdade religiosa. Mas a gente sabe que tem países que são muito perseguidos, né? E quem sabe se essa perseguição pode se alastrar por todos os países, né? Vem uma perseguição muito grande contra os cristãos, contra a igreja. Pode representar uma grande perseguição, né? Ou pode também representar um momento de ignorância da igreja, né? Por quê? Porque a luz também é conhecida como conhecimento, como entendimento. Quando a luz chega o conhecimento, sai a ignorância. A ignorância também é entendida como um período de escuridão, um período de falta de conhecimento, um período de falta de entendimento de algo, tá? Então, gente, essa meia-noite aqui é bem simbólica, né? Então, todas aquelas virgens se levantaram
e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Gente, esses versículos falam exclusivamente da completa impossibilidade de, na última hora, preparar nas suas lâmpadas o azeite que está faltando. Por quê? Porque o azeite aqui representa intimidade com Deus. O azeite representa uma vida de obediência a Deus. O azeite representa o conhecimento, o entendimento e a obediência ao Senhor. E isso requer tempo, isso requer dedicação, isso requer renúncias, isso requer uma vida atrelada, ajustada à vontade do Senhor, tá? Porque, gente, eu não estou falando aqui que uma pessoa que aceita Jesus na hora da morte não pode ser salva. Claro que pode, mas aqui a gente está falando de arrebatamento de uma igreja que já vinha sendo preparada há muitos anos pelo Espírito Santo de Deus. E o Senhor está aí para nos dar esse conhecimento, para nos dar essa unção, para nos dar esse entendimento que vai nos transformando, que vai nos elevando, que vai nos capacitando, que vai nos adornando como a noiva que vai subir. E o adorno da noiva de Cristo é essa unção, o entendimento, o conhecimento, a obediência da palavra. Até porque, gente, ninguém pode obedecer algo que não conhece e que não entende, né? Em João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. É impossível ser liberto se não conhecer essa verdade, né? Agora, o entendimento da palavra de Deus, ele vem com dedicação, com a leitura da palavra, com oração, com jejuns, né? E o Espírito Santo vai enchendo a nossa vida com essa unção, com essa presença, porque quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente entende, mais a gente recebe do Espírito Santo de Deus, né, gente? Então, gente, todas aquelas virgens foram, só que as loucas estavam despreparadas, né? Não tinha azeite na sua lamparina. E por que as 10 virgens não divide com elas? Porque, gente, entendimento, conhecimento, não é algo que se transmite. Aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente vive de intimidade com Deus, aquilo que o Senhor nos transmite, né? Através da nossa jornada, da nossa caminhada com o Senhor, é algo nosso. Nós podemos transmitir no ensinamento, nós podemos transmitir em um vídeo, em uma pregação, né? Mas a pessoa tem que ter a sua experiência, a sua vida com o Senhor. Ela tem que ter os seus ensinamentos, os seus aprendizados com Deus, né? Essa vida de comunhão, de obediência que é exigida da igreja do Senhor, né? E que tem que ser preparado bem antes. Não vai poder ser na hora: Senhor, eu vou agora, né? E por que as 10 virgens prudentes falam para elas: vá aonde vende e compre? É porque, gente, essa unção tem um preço a ser pago, né? Tem um preço a ser pago na dedicação, tem um preço a ser pago no estudo, tem um preço a ser pago, gente, na comunhão, na obediência, né? Numa vida regrada conforme a vontade do Senhor, abandonando o pecado, abandonando o mundo, abandonando aquilo que muitas vezes é agradável a nós, mas é abominável a Deus, né? Tudo isso, gente, são coisas que vão enchendo, né? Tem pessoas que entendem que aqui também se trata, né, assim, única e exclusivamente de oração, de jejum e de oração, jejum, congregar na igreja. Lógico, essa é uma forma de encher o nosso coração da presença do Senhor, mas eu acredito que tem também, gente, a leitura da palavra, né, o estudo da palavra de Deus, o jejum, a oração, congregar, mas tem que ter também uma vida de obediência, né? Porque se a gente ler a Bíblia, se a gente conhecer, se a gente entender, mas se a gente não obedecer essa palavra, o nosso coração não vai ser cheio, né? Todas as coisas que nós fazemos, que nós aprendemos, que o Espírito Santo nos mostra, que o Espírito Santo nos revela, que o Espírito Santo nos dá um conhecimento através da palavra dele, é para que isso gere em nós uma obediência à palavra de Deus, tá? Então, essa obediência à palavra do Senhor na nossa caminhada, na nossa vida, ela é indispensável, né, gente? E aí diz o seguinte: e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Até o pouco que elas tinham, gente, estava se apagando, né? E como que elas iriam ao encontro do Senhor na escuridão, na falta de entendimento, na falta de conhecimento, na falta de obediência?
sem a palavra do Senhor, sem a revelação da palavra do Senhor, que é aquilo que clareia os nossos caminhos, que é a lâmpada dos nossos pés. É impossível chegar ao noivo desse jeito, né? Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes ao que vende e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Gente, aquilo que eu já tinha comentado aqui, né? A completa impossibilidade de se preparar na última hora, tá? A preparação para subir no arrebatamento é algo que vem na nossa caminhada com o Senhor, na nossa vida com Cristo. Não é algo que vai se conquistar no último momento. Até porque a Bíblia diz que é num piscar de olhos, né? Num abrir e fechar de olhos, ele voltará, ele virá. Não vai dar tempo, né, da pessoa se arrepender, não vai dar tempo da pessoa ler a Bíblia, não vai dar tempo da pessoa conhecer, não vai dar tempo da pessoa obedecer ali no último momento. O que é no momento é o que vai ser naquele momento, pronto, é aquilo. E aqui, gente, tendo ido comprar, chegou o esposo, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Aqui, gente, tem um entendimento que é o seguinte, muitas pessoas, muitas linhas de raciocínio, inclusive de teólogos, de pessoas que se esmeram no estudo da palavra de Deus, que falam o seguinte, que após o arrebatamento vai começar as bodas do Cordeiro, né? E que não haverá mais chance, que não haverá mais arrependimento, né? Algumas pessoas dizem, baseado no livro de Apocalipse, né? Que diz quem são esses? Esses são os que lavaram as suas vestes no sangue, né? Que digamos que ganhou a sua salvação no período da tribulação, perdendo a sua própria vida pela salvação, tá? E aqui, algumas pessoas usam, alguns estudiosos, alguns teólogos usam essa palavra para dizer, não haverá. Porque depois que se fecha a porta, veja que elas chegam, as loucas, né? E diz, e depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, 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 abre-nos a porta. E, gente, a gente vai ver aqui que não houve uma segunda chance. Que não houve para elas um momento. Jesus não pergunta para elas aqui, vocês já conseguiram comprar? Vocês têm já o azeite? Vocês conseguiram comprar o que era necessário para vocês entrarem? Não. Inclusive, o Senhor nem espera por elas. Fechou a porta, já começa as bodas. Diz a palavra do Senhor assim, ó. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Então, assim que elas entraram para as bodas do Cordeiro, gente, as portas se fecharam, né? E depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que eu não vos conheço, né? Então, gente, essa palavra, ela se refere ao seguinte, existe aquela parte que nós temos que fazer, que foi atribuída a nós como igreja fazer para que a gente possa subir no arrebatamento. Algumas linhas de raciocínio, alguns ensinos nos dizem que não, que a graça, o sacrifício de Cristo foi o suficiente, a graça é o favor imerecido, e a graça é o favor imerecido, mas a graça e o favor imerecido do Senhor e a morte de Jesus na cruz não nos exime da nossa parte, né? Nós temos ainda um caminho a trilhar até a volta de Cristo, nós temos ainda que velar pela nossa vida, nós temos ainda, gente, que fazer aquilo que está na vontade do Senhor, que nos encher, para que quando Ele volte, a gente possa subir. Veja, gente, que quando Jesus volta, porque aqui está falando de Jesus, da volta de Cristo, isso aqui é uma profecia que saiu da boca do próprio Jesus Cristo, e aqui não está dizendo assim, as loucas não tinham azeite, mas por causa da graça, por causa do favor imerecido, elas entraram junto com as prudentes. Não, gente, elas foram completamente rejeitadas, tá? Quando Jesus voltou, quem estava pronto subiu, quem não estava ficou. E aqui não se refere apenas a mulheres, não, porque a igreja de Cristo é o povo de Cristo, tanto homens como mulheres, crianças,
né? Aqueles que servem ao Senhor, aqueles que estão na igreja, aqueles que estão caminhando na direção, aqueles que estão com a palavra de Deus, mas que muitas vezes não buscam o entendimento para obedecer ao Senhor. Muitas vezes tem a palavra de Deus, tem o conhecimento de que Ele é o noivo, sabe que Ele vai voltar, mas levam uma vida cristã relaxada, levam uma vida cristã, gente, que não se prepara, né? Muitas vezes porque acredita nessa teoria, Jesus já morreu por mim, não preciso fazer mais nada. Esquece isso, minha irmã, esquece isso, meu irmão. Você ainda tem um caminho a trilhar, você ainda tem uma vasilha para encher da unção do Espírito Santo, né? Através da obediência, buscando o entendimento da palavra de Deus, buscando o Espírito Santo. Quanto mais a gente busca do Espírito Santo, mais a gente recebe, mais a gente entende e mais ele nos fortalece para obedecer. E isso quem tem que fazer somos nós, tá? O Espírito Santo não vai se derramar em nós se a gente não o buscar, tá? Acho que aqui no livro de Mateus, também não me recordo bem, mas você pode procurar e ler. Jesus disse o seguinte: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais Deus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedem. Então o Espírito Santo ele tem que ser buscado, ele tem que ser pedido, tá? Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo que nos guia, né, que vai nos mostrar, mas a gente tem que buscar cada dia mais, cada vez mais, a intimidade, o entendimento, a sensibilidade para ouvir e entender a voz do Espírito Santo, né? Porque Ele é que está nos direcionando, Ele é que está nos conduzindo. Ele é essa voz que no meio da tribulação, que no meio da dificuldade da igreja, vai gritar, Ele que vai soar: eis o noivo, sai-lhe ao encontro, né? E a igreja que vai sair ao encontro de Jesus, né? Aquela que estiver preparada vai subir para as bodas do Cordeiro, né? Para a grande comemoração do arrebatamento, mas aquelas que não estiverem prontas vão ficar. E Jesus, o que Jesus disse para aquelas é o seguinte: e ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Para quem não se preparou, para quem não se encheu, para quem não esperou, porque aqui também se refere, gente, a pessoas que estão esperando. É da nossa responsabilidade esperar, nos preparando. Não é esperar de braços cruzados, não é esperar numa vã confiança de que Jesus já morreu por mim, então é só ele voltar que eu vou subir. Não, gente. Jesus não vai ignorar os pecados de ninguém, não. Uma das formas da gente se preparar é abandonar o nosso pecado, né? Aquilo que você identifica, aquilo que eu identifico como um pecado na minha vida tem que ser abandonado. Por quê? Porque se Jesus voltar e a gente estiver na prática desse pecado, nós vamos ser considerados como loucas e vamos ficar, né? E se haverá uma segunda chance ou não, isso é muito relativo. Por que esperar, né? Por que esperar, gente, para passar pela grande tribulação? E se antes de Jesus voltar, o Senhor chamar a nossa vida? Porque no livro de Hebreus diz, né? Mas após a morte segue-se o juízo, né? Não segue-se a misericórdia, não segue-se o amor, não segue-se a graça, segue-se o juízo. Então essa parábola aqui, gente, ela é um ensinamento, eu entendo que um chamamento da nossa atenção para que a gente esteja pronto, tanto para o arrebatamento como para se Jesus pedir a nossa vida, né? Porque ninguém garante que a gente vai ter mais um dia de oportunidade, de chance de se arrepender. Então, por que não fazer isso hoje? Por que não estar preparado hoje? Por que não largar hoje, né? Por que não nos acomodarmos, né, com essa coisa de, tá tudo bem, já aceitei a Jesus, se eu morrer eu vou para o céu. Não, você vai para o céu se você não for como essas loucas aqui, tá? Porque se for como as loucas, vai ficar do lado de fora. E o que Jesus vai falar: eu não te conheço. E se ele não conhece, ele também vai rejeitar. O amor dele cessou ali, a misericórdia dele cessou ali, a graça dele, o favor imerecido. Tá? Ele não vai ali para aquelas 5 loucas e dizer assim: olha, por causa da minha graça, que é o favor imerecido, eu vou abrir a porta para você entrar. Não, 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 não. A graça, a misericórdia do Senhor está espalhada por todo o longo da nossa vida. Para quê? Para nos fortalecer, para nos exortar, para nos fortalecer, alargar aquilo que não agrada ao Senhor, né? Para nos mostrar que é sim possível, porque nós somos livres, meus irmãos, do poder do pecado. Aquilo que a gente não podia resistir antigamente, antes de Jesus morrer, que os nossos irmãos não conseguiam resistir, não conseguiam largar, hoje a gente consegue, porque Jesus já morreu por nós, Jesus já nos libertou, nossas vidas foram arrancadas
das garras de Satanás, e hoje nós podemos sim, nós somos livres do poder do pecado, né? Só permanece no pecado quem quer, né? Não é porque não pode, porque o Senhor nos fortalece, né? E nos ensina a largar o pecado e viver para Ele, tá? Então, quem são as 5 prudentes? São aquelas que tinham a palavra de Deus, elas tinham entendimento da palavra de Deus, elas buscavam ao Senhor de todas as formas, né? Seja lendo a palavra na sua casa, estudando, orando, jejuando, né? Congregando, porque faz parte, né, do nosso enchimento, congregar com os nossos irmãos, ouvir o que o Senhor preparou para nos trazer através dos seus ministros, né? E isso, meus irmãos, vai nos enchendo e vai nos preparando para que quando Jesus voltar, nós estejamos prontas, como essas virgens prontas, né? E as loucas, gente? As loucas são aquelas desleixadas, né? São aquelas pessoas que, mas ninguém é justo, irmã. Mas ninguém consegue. Sim, mas a Bíblia diz que aquele que não vive na prática da justiça não tem o amor de Deus. Jesus disse, aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos, né? E guardar os mandamentos, gente, não é só conhecer e guardar na mente, não. É obedecer. Ele guarda no seu coração, porque quando vem aquela oportunidade de pecar, ele vai lembrar, ele vai falar, não, eu não posso fazer isso, porque isso vai desagradar a Deus. Isso é guardar, obedecer, praticar, né, os mandamentos de Jesus. E um dos mandamentos do Senhor aqui, gente, é que a gente se prepare, é que a gente faça a nossa parte. Aqui Jesus não diz que ele já fez tudo, você não precisa fazer mais nada. Precisa sim. Você precisa se preparar. É você que tem que se encher. É você que tem que buscar. É você que tem que abandonar o mundo. É você que tem que renunciar à sua carne para se encher do Senhor, para se encher do Espírito Santo de Deus. É você que tem que obedecer o Espírito do Senhor. Amém? As loucas, gente, as loucas é mais ou menos assim. Elas conhecem. Elas estão com a palavra de Deus, elas conhecem, mas elas são desleixadas, elas não estão nem aí para obedecer ou não obedecer, né? Eu conheço a Deus, eu estou na palavra, eu conheço a palavra, eu estou na igreja e tal, mas se surgir uma oportunidade de eu me beneficiar, mesmo que eu tenha que passar a perna em alguém, eu vou fazer isso. Pecado, gente, desleixo na palavra do Senhor, loucura, tá insensata espiritualmente falando, né? Se eu tiver que mentir para fazer um negócio, se eu tiver que mentir para ganhar um lucro, se eu tiver que enganar o meu próximo, eu vou fazer isso, porque eu não vou levar um prejuízo. E Deus entende, porque esse Deus entende tem sido tão mal interpretado, gente, porque Deus entende, mas não tolera o pecado, né? Ele entende, mas ele não tolera. Ele entende tanto a consequência do pecado, ele entende tanto o que é pecado, que entregou Jesus para morrer por nós, para nos livrar do pecado. Mas ele entregou Jesus por nós para morrer e nos perdoar, porque ele não tolera o pecado. Não sei se vocês conseguem entender, mas hora que o Senhor vai falar mais. Olha aqui, gente, aqui em 2 Timóteo 3, nos versículos 6 e 7, deixa eu ver se eu acho aqui. Olha o que diz a palavra do Senhor, que é mais ou menos comparável a essas loucas, né? Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, tá? E aqui, gente, ele estava falando das mulheres. O título dessa passagem é o seguinte, a extrema corrupção dos últimos tempos, tá? Por quê? Porque essa corrupção, gente, ela é generalizada, infelizmente, tá no sistema religioso, infelizmente, né? As loucas vão ser levadas por isso. As loucas não estão nem aí, vão ser levadas. Por quê? Porque elas têm conhecimento, mas elas conhecem, mas não chegam ao entendimento. Ela não entende que ela conhecendo, mas se ela não obedecer, se ela não estiver na prática, na obediência da palavra, ela não vai subir naquele dia com o Senhor. Jesus não a aceitará como sua noiva. Ele não a reconhecerá como sua noiva. Porque o entendimento da verdade, gente, o entendimento da verdade produz em nós a obediência. Quando nós entendemos que existe uma lei, vamos colocar assim, leis espirituais, né? Na palavra de Deus, ela existe por 2 razões. Ela existe para coibir
né, para evitar que a gente pratique o pecado, ou ela existe também para aqueles que, quando a gente já pecou, a gente reconhecer que pecou e se arrepender e largar aquilo, né? Então tem que ter o conhecimento, chegar ao entendimento da verdade, e aí nós vamos obedecer, e aí nós seremos cheios do Espírito Santo, do azeite, da presença do Senhor, do azeite do Senhor, e estaremos completamente preparados. Mas, gente, isso não é de última hora, porque não vai dar tempo. O soar da última trombeta, eis que o noivo vem, sai-lhe ao encontro. A Bíblia não diz, olha, o noivo já vem, prepara a sua lamparina agora, enquanto vai dar um tempinho, 5 minutinhos mais dá tempo. Não, gente, sai ao encontro agora. E aquelas que não estiverem preparadas vão ficar. Vão ficar. É o que diz a palavra de Deus, né? E aqui não diz que o Senhor vai abrir uma exceção de última hora para que as loucas, porque eles não podem perder, porque Ele ama aquelas loucas, porque Ele morreu por aquelas loucas e Ele quer de todo jeito que elas entrem. Não, isso é responsabilidade nossa. Nós é que temos que ter essa consciência. Nós é que temos que ter esse entendimento de que se nós não estivermos preparados, a gente vai para qualquer lugar do mundo, menos para o céu, com Jesus no arrebatamento. É a palavra do Senhor quem está dizendo, né? Agora eu quero falar, meu irmão, para você, ou meu querido, minha querida amiga, que ainda não conhece o Senhor, né? Que ainda não conheceu Jesus. Deixa eu te falar, minha irmã. Jesus está voltando. E não vai para o céu quem não largou o mundo, quem não largou os fundamentos mundanos para viver para Cristo. Se você não entregou a sua vida para Jesus ainda, faça isso agora. Porque Jesus vai voltar a qualquer momento. Tá bom? Largue, em nome de Jesus, as suas idolatrias. Largue os seus vícios. Largue as suas prostituições. Venha para Jesus ter uma vida com Cristo. Eu não posso te falar que você vai vir para Jesus Cristo, vai aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e a sua vida vai virar um mar de rosas, porque eu estaria mentindo. A Bíblia diz que muitas são as aflições dos justos, tá? Eu não posso te dizer que a caminhada com Cristo é um mar de rosas, porque a caminhada com Cristo nos impõe responsabilidades espirituais. A vida com Cristo nos impõe renúncias. A vida com Cristo nos impõe, gente, exclusividade para Ele, tá? Mas eu posso te garantir, meu irmão e minha irmã, eu posso te garantir, meu amigo, amado do Senhor, minha amiga querida, que se você aceitar a Jesus e se você dedicar a sua vida a se encher dele, do Espírito Santo, a viver exclusivamente para Ele, eu posso te dizer uma coisa, minha querida. Você pode não ganhar o carro zero do ano, você pode não ter a melhor empresa do mundo, você pode não ter muitas riquezas, porque não foi isso que Jesus morreu para nos dar. Mas eu posso te dizer uma coisa com toda certeza, minha irmã. Quando você fechar os seus olhos aqui na terra, quando Jesus voltar, você terá uma morada eterna junto ao Pai. A sua alma jamais será afligida no tormento eterno, porque o Senhor Jesus morreu para nos salvar e para nos levar. E Ele te convida nessa tarde, seja uma das virgens prudentes. O primeiro passo que você tem que dar é aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. E a partir daí pedir, Espírito Santo, me enche da tua presença, me enche da tua unção, se dedicar à leitura da palavra, se dedicar à oração, se dedicar a conhecer mais de Deus, se dedicar a buscar o entendimento, o conhecimento e o entendimento da palavra, para que quando Jesus voltar, você seja uma dessas virgens prudentes e possa morar no céu com o Senhor eternamente. Porque esse é um evento que está para acontecer a qualquer momento, né? Ah, irmã, mas Paulo já esperava isso na geração dele, os discípulos esperavam isso na geração deles. Glória a Deus, minha gente. Se o Senhor não veio até agora, mas quem garante que Ele não vai vir na nossa geração? Se os discípulos, né, esperavam, é porque eles entendiam que essa era uma responsabilidade deles. Cabia a eles não apenas esperar, mas se preparar. Por quê, irmãos? Porque quando a gente cai no desleixo, quando a gente perde o entendimento de que Jesus vai voltar, a gente se esquece do juízo. A gente se esquece que as nossas atitudes podem nos separar dele eternamente. E isso pode nos causar não apenas uma sonolência espiritual, mas a perda da nossa salvação. Porque isso vai nos acomodar ao pecado. Isso pode nos colocar nos braços do pecado,
né? Já que Jesus não voltou e nem vai voltar mesmo tão cedo, eu sou tão jovem, tenho tanta coisa para aproveitar na vida, mas meu irmão, minha irmã, sua alma pode ser pedida, né? E aí segue-se o juízo. Se Jesus não voltar, mas se o Senhor chamar a sua alma para a eternidade, e aí? Nós temos a responsabilidade, meus irmãos, de nos preparar para esse dia. Nós temos a obrigação espiritual de buscar, de nos encher. Porque não é o Senhor que vai nos encher, não é o Senhor que vai nos preparar, não é Ele que vai encher a nossa lamparina, não é Ele, não, Ele já fez. Nós é que temos que comprar esse enchimento. Comprar por quê, irmã? Porque tem um preço espiritual na dedicação, tem um preço na vida com o Senhor, tem um preço de santificação. O que é santidade? Separados do sistema, separados do mundo, exclusivamente do Senhor. Esse é um preço para que a gente seja cheio, para que a gente seja virgens prudentes, uma igreja prudente, que vai herdar o céu, que vai entrar nas bodas com o Cordeiro, que quando a porta se fechar, vai estar do lado de dentro com o Senhor, para comemorar, para festejar, e não do lado de fora, nas trevas, para lamentar, para ouvir do Senhor: eu não vos conheço, tá? Em Apocalipse, gente, em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, diz o seguinte: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Sabe por que Jesus estava falando isso para a igreja, gente? É porque havia um risco iminente. É porque havia um risco muito grande dela perder a sua coroa, dela perder a sua eternidade. Havia um risco muito grande, meus irmãos, dessa igreja se esquecer das promessas, dessa igreja se esquecer que sim, Jesus viria, Jesus voltaria. Ele falou isso para as igrejas, e ele continua falando hoje para nós, como povo dele: eis que eu venho sem demora. Ele vai vir, ele vai voltar. Jesus está voltando, ele está às portas. Não importa se ele demorou, não importa se ele não veio no passado, importa que ele vem. Ele pode vir hoje, ele pode vir amanhã, eu posso morrer antes dele voltar, mas eu vou morrer na certeza de que ele vem. Esse é o nosso papel como igreja. Jesus virá, Jesus voltará. E como que você e eu estamos para esse dia? Porque nós é que temos a responsabilidade. Ele não disse, ele não disse, irmãos, esse que eu venho sem demora, mas não se preocupem não, porque eu estou guardando a coroa de vocês para que ninguém tome. Não, gente. Essa é uma atribuição nossa. Essa é uma responsabilidade nossa. Nós temos que guardar, nós temos que proteger. Sabe por quê? Porque tem alguém lutando para roubá-la. Tem alguém lutando para tirar isso de nós. E cabe a nós defender essa coroa. Cabe a nós defender a nossa fé. Cabe a nós defender a nossa crença. Cabe a nós nos prepararmos para esse dia. Amém, meus irmãos? Fiquem todos com Deus. Um beijo grande no seu coração. Em nome de Jesus, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo, né? Se você sentir no coração de colocar algum comentário, será muito bem-vindo, tá? Se inscreva no canal para fazer parte dessa família de evangelismo, porque o intuito desse canal é levar a palavra, né? Evangelizar também, dar conhecimento àqueles que estão dormindo, despertar algumas virgens loucas, né, gente, que está espalhada por aí. Também despertar nós mesmos, né? Porque quando o Espírito Santo fala primeiro, ele fala com a gente, tá? Então ele está falando comigo aqui para eu tomar cuidado e não ser como essa virgem louca, tá? Porque Deus não tem exceção. A exceção aqui é a palavra dele. Quem está na palavra, quem obedece a palavra, glória a Deus, é uma virgem prudente. Agora aquele que trata, que apesar de conhecer, trata com desleixo, paciência, né? O Senhor não vai diminuir o padrão dele nem por mim, nem por você. Isso é fato, claro, né? Então, gente, um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo, amém?